semana vamos continuar estudando sobre a criação em Gênesis, porém com uma abordagem diferente. Nesta semana nós vamos responder alguns argumentos contrários ao relato da criação. Algumas pessoas dizem, por exemplo, que a Bíblia ensina uma visão antiquada e não científica da cosmologia, que é o estudo do cosmos, do universo. Algumas outras pessoas dizem que o relato bíblico da criação ele foi obtido de nações pagãs vizinhas ao povo de Israel. Então nós precisamos dar as devidas respostas a esses argumentos absurdos, porque se nós não dermos alguma resposta, o argumento, mesmo que seja absurdo, ele pode soar como verdade ou parecer e se tornar verdade para aquelas pessoas que são sinceras ou para aquelas pessoas que desejam permanecer na ignorância. O curioso é que muitos pensadores importantes do passado eles não tinham nenhuma dificuldade em crer em Deus, ler a Bíblia e fazer ciência ao mesmo tempo. Se você for analisar a história, a ciência moderna, ela nasceu como resultado da fé de grandes cientistas em investigarem de que maneira Deus criou o mundo. Entre esses cientistas e pais da ciência, eu cito alguns: Johannes Kepler, Isaac Newton, John Ray, Robert Boyle. Este último, Robert Boyle, Isaac Newton, você sabe, descobridor da lei da gravidade, mas eu quero destacar Robert Boyle. Ele lia a Bíblia e orava 1 hora todos os dias antes de iniciar as suas atividades laboratoriais. E graças às pesquisas dele, hoje, tanto cristãos quanto ateus têm acesso a refrigeradores e achocolatados. Então, esses cientistas acreditavam que o trabalho deles revelava ainda mais sobre a criação e a grandeza de Deus. Então, a ideia hoje de que ciência e religião não combinam é uma ideia totalmente infundada. É o mesmo que dizer que os pais da ciência foram ignorantes, burros ou idiotas. E isso seria uma falta de respeito e até de sabedoria, caso alguém afirmasse uma coisa dessa. Foi após a Revolução Francesa, amigo ouvinte, ali pelo século XIX, que a ciência começou a se julgar independente de Deus. Na chamada Era da Razão, começaram a desenvolver uma visão, uma cosmovisão fundamentada no naturalismo, no materialismo, e isso obviamente tira de lado qualquer aspecto sobrenatural. E a obra de Charles Darwin, intitulada A Origem das Espécies, Origem das Espécies, publicado primeiramente em 1859, ela ajudou e muito a difundir a ideia naturalista, materialista, porque, diríamos assim, tirou Deus de cena. Entre aspas, demonstrou que não há necessidade de uma intervenção natural, ou melhor, sobrenatural, para o surgimento da vida. E aí, cada vez mais, as pessoas foram se distanciando do fundamento bíblico, foram se distanciando do relato da criação, foram distanciando a ciência da religião. Mas não precisa ser assim. Os pais da ciência e a existência hoje de muitos cientistas que fazem ciência em harmonia com a própria fé demonstram que não é necessário
em nenhum momento você ser ateu, agnóstico para você fazer ciência. Qualquer pessoa pode fazer ciência. Um cristão, um ateu e um agnóstico. O que vai diferir são os pressupostos. E dizer que uma pessoa com pressupostos cristãos ou criacionistas, ou que tem como pressuposto o design inteligente e não é um cientista, isso é um preconceito, isso é uma afirmação até ignorante. Infelizmente é o que a mídia retrata. Dificilmente você vê uma matéria, quando trata da criação ou da evolução, dificilmente você vê uma matéria cruzando informações, ou seja, apresentando a opinião tanto de um evolucionista quanto de um criacionista. O que eles fazem é pegar a opinião apenas de evolucionistas que dizem que o criacionismo é um mito e que não é científico. Ou seja, a mídia tem feito um desserviço à humanidade. E eu posso lhe garantir, com base na minha própria formação jornalística, que a mídia faz tudo aquilo que nós aprendemos a não fazer na faculdade, que é apresentar apenas um lado da moeda. O verdadeiro jornalismo, ao considerar a criação, ao considerar a origem da vida, pelo menos um jornalista científico, né, que há uma pós-graduação específica para isso, ele tem que pegar a opinião de um evolucionista ou darwinista, a opinião de um criacionista, de um adepto do design inteligente ou qualquer outra teoria, apresentar os dados, cruzar as informações e deixar que o leitor, o telespectador ou ouvinte tire as suas próprias conclusões. Isso é o mínimo da honestidade jornalística, mas infelizmente, especialmente no Brasil, isso é raro de se ver. Então eu peço que você acompanhe o estudo desta semana para que você não seja iludido com informações, diríamos assim, incompletas a respeito do relato da criação, a respeito do que realmente Gênesis ensina. Vamos responder alguns argumentos, por mais infundados que sejam, para que esses argumentos não sejam apresentados como se fossem verdade, e muito menos verdade absoluta. Que Deus abençoe a você ao longo dessa semana, um forte abraço e até o nosso próximo estudo. Nesta semana, como eu falei, nós vamos responder algumas perguntas, alguns questionamentos acerca da criação como relatado em Gênesis. E um desses questionamentos é o de que a Bíblia e o livro do Gênesis apresentam uma visão antiquada e não científica da cosmologia, né? Dizem, por exemplo, que a visão que a Bíblia tem sobre o cosmos, sobre o universo, sobre o planeta Terra, são visões antigas. São visões, na verdade, ultrapassadas. E eu quero lhe mostrar que, na verdade, isso está longe de ser verdade. Por exemplo, muitos dizem que a Bíblia, assim como povos do mundo antigo, pensavam que a Terra fosse plana. Entretanto, a maioria das pessoas entendia que a Terra era redonda. Mesmo que eles não tivessem a compreensão que nós temos de que a Terra é arredondada e achatada nos polos, a alegação de que a Bíblia ensina a teoria da Terra plana é um absurdo. A Bíblia não tem a preocupação de ser um livro científico. A preocupação da Bíblia é apresentar a ciência da salvação. E naqueles pormenores científicos nos quais a Bíblia nos quais a Bíblia faz uma menção, ela não tem o propósito de ser dogmática em relação ao assunto, porque o propósito do texto bíblico é outro. Entretanto, nas poucas menções que a Bíblia faz a aspectos científicos, ela é extremamente precisa. Por exemplo, quando você estuda
a forma como Moisés orientou o povo de Israel a cuidar-se, a prevenir-se do contágio de doenças, médicos, cientistas, infectologistas ficam impressionados com a maneira como Moisés deu aquelas instruções, sendo que ele não tinha o acesso ao conhecimento sobre o assunto há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Então a Bíblia precisa, nas poucas vezes em que ela fala sobre aspectos científicos, porque, repito, o propósito da Bíblia é falar da ciência da salvação. E existem alguns textos que as pessoas, por falta de compreensão, por falta de critérios interpretativos, acabam usando tais textos para dizer que a Bíblia ensina o conceito de uma terra plana. Na verdade, esse conceito, a princípio, foi criado por ateus para tentar zombar dos cristãos. E hoje, por incrível que pareça, tem muitos cristãos que se deixaram iludir por essa farsa. Por exemplo, Apocalipse 7, verso 1, diz assim: depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Será que nesse texto, ao João falar nos 4 cantos da terra, ele estaria indicando que a terra poderia ser plana ou quadrada? É um absurdo pensar desta forma. Quando você lê o contexto, você percebe que o propósito do apóstolo é tratar dos pontos cardeais da terra e dos eventos relacionados a isso. O autor nem sonhava em falar da forma da terra, ele não tinha isso em mente, não era este o propósito dele ao escrever Apocalipse, muito menos Apocalipse 7. Então, quando ele diz que viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, ele está dizendo que ele viu-os nos pontos cardeais, no norte, no sul, no leste e oeste, dizendo que eles estavam segurando os 4 ventos, ou seja, os eventos históricos e catastróficos que ocorreriam em resultado, ali no capítulo 7, não é? Em resultado dos eventos do capítulo 7. Então veja, há um contexto, há um propósito, e aqui nem de perto João quer ensinar que a terra é plana ou que a terra seja quadrada, tá? Ele só usou uma linguagem figurada. Hoje, por exemplo, você e eu falamos, o sol está se pondo, mas nós sabemos que o sol não se põe. Na verdade, o sol sempre esteve no mesmo lugar. Nós temos a sensação de que o sol se põe por causa do movimento da terra em relação ao sol, mas o sol está lá no mesmo lugar como sempre esteve, mas mesmo assim nós usamos uma linguagem figurada hoje, o sol está se pondo. Então por que o João não poderia usar uma linguagem figurada nos dias dele? Não tem lógica alguma, né? Então, insistir na literalidade de textos como esse, sendo que o contexto tem o propósito de ensinar uma outra coisa, é falta de sabedoria hermenêutica, é falta de critério de interpretação da Bíblia. Quer ver um exemplo? Em Mateus 15:19, Jesus disse que do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Será que Jesus está aqui falando sobre fisiologia do coração humano, de forma literal? É óbvio que não. Jesus usou uma figura de linguagem para defender o seu argumento moral de que o pecado nasce no interior, na mente do ser humano. Então, se os terraplanistas querem que Apocalipse 7 ensine que a Terra é plana, eles têm então que dizer que Jesus está ensinando fisiologia em Mateus 15:19, o que é um tremendo absurdo. E nós vemos que na Bíblia, nas poucas vezes em que ela faz menção a algum aspecto científico ou cosmológico, ela é precisa. Por exemplo, em Jó capítulo 26, verso 7, é dito:
Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Para isso ter sido escrito, amigo ouvinte, para o autor, naquela época, conhecer isso era só sobre inspiração, porque existiam muitas crenças antigas. Por exemplo, uma crença era de que a terra estava em cima de um grande elefante gigante e que este elefante gigante estava em cima de 4 tartarugas gigantes. E como elas se moviam devagar, isso explicava o movimento bem vagaroso do nosso planeta. Só que a Bíblia já dizia, apesar desses mitos, a Bíblia já dizia que a terra estava suspensa sobre o nada. E mais, em Jó 26:10, a Bíblia apresenta a terra como um círculo, mesmo que eles não tenham o conhecimento que nós temos, arredondada e achatada nos polos. A Bíblia nunca defendeu a teoria de uma terra plana e muito menos quadrada, como poderia sugerir Apocalipse 7, verso 1. Em Jó 26:10 diz assim: traçou um círculo à superfície das águas, até os confins da luz e das trevas. E um outro texto interessante, Isaías 40:22, ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Alguns tradutores dizem que isso pode se referir também ao horizonte. Ele está sentado sobre o horizonte da terra. Entretanto, sendo que as duas traduções são possíveis, não é de nós ficarmos admirados de que Isaías, sobre inspiração, possa ter realmente mencionado a terra no seu aspecto arredondado. Então veja, a Bíblia não tem o propósito de ser um livro de ciências, não de ser um manual de cosmologia, de biologia e de psicologia, mas naquilo que a Bíblia trata a respeito desses assuntos, ela é precisa. E não devemos nos esquecermos de uma coisa: a Bíblia tem um propósito muito definido, que é falar da ciência da salvação, de como você e eu podemos conhecer a Deus, a Jesus Cristo e sermos salvos. A Bíblia quer ser um manual para a nossa sobrevivência neste mundo pecaminoso. A Bíblia quer nos ensinar a sermos pessoas que usem seus talentos e dons espirituais para levar outras pessoas a Jesus Cristo. E nós precisamos, quando estudamos a Bíblia, irmos até ela com um coração humilde, tendo o pressuposto de que ela é um livro que apresenta a ciência da salvação. Fora disso, querer colocar na Bíblia coisas que ela não ensina ou querer que ela aborde aquilo para o qual ela não foi designada é simplesmente falta de humildade. Não é? Amanhã nós daremos sequência ao nosso estudo e vamos abordar um outro questionamento que é bem fundado também, que diz o seguinte, que a criação como descrita no livro de Gênesis, ela é muito parecida com as descrições pagãs daquela época. Então Moisés teria copiado este relato e feito adaptações desses relatos antigos pagãos. Amanhã nós vamos demonstrar a falácia dessa argumentação. Que Deus te abençoe, um abraço e até amanhã. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube. Né? É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, né? Para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para você. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, né? Vá também aqui no link na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas eu estarei fazendo para este grupo, tá
bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que, obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, né, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero você. Entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando. Hoje vamos responder, amigo ouvinte, a outro argumento utilizado por aqueles que não querem crer. Argumento esse que tenta desmerecer o relato da criação em Gênesis. Eles alegam o seguinte, que já que existem relatos pagãos similares ao relato de Gênesis, isso indica que Moisés simplesmente copiou esses relatos pagãos e adaptou-os de acordo com a sua crença. Porém, você vai perceber no estudo de hoje que isso é infundado por alguns motivos. Primeiro, existem realmente relatos similares. Entretanto, as diferenças também são gritantes. Um outro aspecto, os diferentes relatos sobre a criação indicam, na verdade, uma outra coisa que eu vou revelar mais no final. Antes, vamos fazer uma breve análise de uma epopeia chamada Epopeia de Atrahasis. Epopeia seria uma espécie de um poema heróico que narra os feitos heróicos de alguém. E os arqueólogos descobriram esta epopeia e eu vou ler para você alguns trechos desse poema heróico para você ver a similitude e as diferenças gritantes com o relato do Gênesis. Quando os deuses, em vez de homens, fizeram a obra, suportaram as cargas. A carga dos deuses foi grande demais. A obra foi muito difícil, a dificuldade grande demais. Que a deusa do ventre gere descendência e o homem leve a carga dos deuses. Jetsu, um deus que tinha inteligência, eles mataram em sua assembleia. Nintu misturou barro com sua carne e sangue. Você consegue perceber aqui uma similitude e diferenças muito radicais. Primeiro, a similitude é que fala aqui que o ser humano foi feito do barro. O detalhe é que nesta epopeia a mistura foi de um deus pagão que foi morto. Mas na Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Ou seja, o Deus amoroso bíblico formou o homem com as próprias mãos. Não houve uma briga entre as três pessoas da Trindade em que uma morreu para poder formar o ser humano e com o sangue de um dos deuses, ou uma das pessoas da divindade para depois formar o ser humano. Nada disso. E outra coisa, nesta epopeia, neste poema heróico, o homem trabalha para os deuses, para que eles descansem. Já em Gênesis, Deus cria todo o planeta e cria o ser humano como o ápice da criação e coloca o ser humano num jardim maravilhoso para o ser humano cuidar e ter comunhão com Deus. Outro detalhe que nós já destacamos, Deus fez o ser humano pessoalmente com suas mãos poderosas e amorosas, porque Deus queria fazer questão de moldar aquele boneco de barro e dar vida a ele. E em terceiro, no livro de Gênesis, não há nenhum
sinal de conflito entre as três pessoas da Trindade, da mesma forma como ocorre nesta epopeia de Atrahasis. Então as diferenças são muito grandes. Agora, por que em outros relatos, como por exemplo, há relatos babilônicos, a epopeia de Gilgamesh, apresentam várias similitudes com o relato da criação? Veja, as pequenas semelhanças, elas não indicam que Moisés copiou o relato da criação dessas nações. O que acontece? Essas pequenas semelhanças indicam que existe uma origem comum para todos os relatos. Existe um relato original, senão as diversas nacionalidades pagãs não teriam criado seus próprios relatos ou adaptados. Então as várias crenças, os vários documentos que mostram as crenças pagãs na origem do planeta demonstram que em algum momento houve um relato comum e original e verdadeiro, e que ao longo dos anos ele foi sendo deturpado por causa das crenças das pessoas que se afastaram de Deus. O que aconteceu foi que Moisés, para reapresentar o relato certo, sem mitos e diferenciado e sublime, ele, por inspiração, relata o que realmente aconteceu, devolve à humanidade a história original da criação que havia sido deturpada com o passar do tempo pelos povos pagãos que não quiseram mais ter uma relação com Deus. E um outro detalhe muito importante: Jesus Cristo, em Gênesis 19, em Mateus 19, por exemplo, Jesus Cristo, o homem que dividiu a história, ele acreditava no relato de Moisés sobre a criação. E eu particularmente, amigo ouvinte, eu não vou ser doido em pensar diferente. Porque além de dividir a história em antes e depois de Cristo, o Senhor Jesus esteve presente, fez parte da criação. Então ele sabe melhor do que ninguém como que o planeta foi criado. Em Hebreus 1 e 2 é dito que o universo foi feito através de Jesus. Em Colossenses 1, 16 e 17 diz que Cristo criou todas as coisas e que ele mantém a vida de todos os seres. E em João 1, 1 a 3 é dito que sem Jesus nada do que foi feito se fez. Então, se Jesus acreditava no relato de Moisés e dizia que ele é o certo, nós temos que acreditar em Cristo, porque Cristo é Deus e esteve presente na criação. Como que eu vou duvidar daquele que esteve presente na criação? Um macroevolucionista não esteve presente na criação. Um criacionista também não esteve presente na criação. Agora, Jesus esteve presente na criação. Então vamos acreditar nele e vamos crer que o relato de Moisés é o relato original de Deus, trazido à tona para corrigir as deturpações que o ser humano foi impondo ao relato de Deus e que dessa forma atrapalhou as pessoas de verem o Deus criador do livro de Gênesis. Então responda com esse tipo de argumentação a essas pessoas que tentam encontrar ganchos para pendurarem suas dúvidas bíblicas. E pode ter certeza, nós temos muito mais argumentos a favor da palavra de Deus, da veracidade dela, do que ateus ou neo-ateus que tentam desmerecer o texto bíblico simplesmente para que a consciência deles se sinta menos culpada diante daquilo que Deus pede para eles na Bíblia. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo e eu espero que você continue acompanhando aqui conosco. Um forte abraço e até lá. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube. É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, adquirindo equipamentos bons para poder
gravar esse conteúdo de qualidade para você. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, não é? Vá também aqui no link, na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas eu estarei fazendo para este grupo, tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, né, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero você, entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando. Hoje dei a você outra informação preciosa para que você demonstre para as pessoas sinceras que o livro de Gênesis não tem nenhuma relação com o paganismo e que, portanto, o relato da criação não tem relação alguma com os relatos pagãos sobre a criação. Longe de depender dos antigos mitos pagãos sobre a criação do planeta, Gênesis foi escrito de um modo que refuta esses mitos, fazendo com que o Deus criador da Bíblia se distancie muito daquelas divindades pagãs. E vou lhe dar um exemplo. Vamos ler Gênesis 1, 14 a 19. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E também fez as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Você pode estar se perguntando por que esse relato em que Deus criou os dois grandes luzeiros, o sol e a lua, é importante para o argumento do Leandro. É muito importante pelo seguinte, amigo ouvinte: os pagãos, e especialmente nos mitos do Antigo Oriente Próximo, eles escreviam o sol e a lua como deuses. E o que Moisés faz aqui em Gênesis 1, 14 a 19? Ele refuta abertamente essa ideia, dizendo o seguinte: não, eles não são deuses, eles são criações de Deus, o único Deus verdadeiro. E Moisés foi muito sábio em não usar os termos sol e lua aqui. Por quê? Ele evitou fazer isso porque esses nomes no hebraico eram os nomes relacionados às divindades, que seriam o sol e a lua no Antigo Oriente Próximo e do Egito. Então ele preferiu o termo luzeiro maior e luzeiro menor para desassociar esses astros daquelas divindades pagãs e para mostrar que, ao invés de eles serem deuses, eles são obras das mãos de um Deus verdadeiro e único, que é o Deus bíblico. Então você percebe uma primeira diferença gritante entre o relato bíblico da criação, que apresenta Deus como criador dos grandes luzeiros, e os relatos pagãos, que muitos deles apresentam o sol e a lua como deuses. Outro detalhe, nós percebemos uma grande diferença em Gênesis 2:7, por exemplo.
Diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A palavra formou no hebraico, em referência à formação do ser humano, ela descreve uma atitude de Deus formando com as próprias mãos o corpo do ser humano. Já os antigos mitos do Oriente Próximo descrevem a criação do ser humano não de uma forma especial, mas para aliviar os deuses do trabalho pesado. Ou seja, o ser humano é feito, nos antigos mitos, para ser um escravo dos deuses. No relato bíblico da criação, nós vemos um Deus amoroso. Podemos imaginá-lo se abaixando até o chão, formando aquele homem, aquele corpo da argila, e depois soprando em suas narinas o fôlego de vida. E ao invés de criar o ser humano para ser o seu escravo, Deus cria o ser humano para ser o seu filho. E Deus dá de presente a ele não só a administração de todo o planeta, mas dá ao jardim do Éden algo agradabilíssimo para ele viver e passar a eternidade toda. Não há dúvida de que para a pessoa que estuda com atenção e sinceridade, Gênesis não é uma cópia dos escritos pagãos antigos sobre o relato da criação. Gênesis é um corretivo. Grava esta palavra. Gênesis apresenta um corretivo contra os mitos antigos. Moisés usou certos termos, ideias que são incompatíveis com os conceitos pagãos, simplesmente para apresentar a compreensão bíblica e a verdade sobre o Deus da Bíblia presente na criação. Perceba, amigo ouvinte, que muitos argumentos de descrentes não têm fundamentação se forem colocados à prova. Por isso eu não creio em tudo que dizem para você na universidade. Seja maduro. Quando lhe disserem alguma coisa, antes de crer, vá conferir em outras fontes se isso é realmente verdade, porque senão você vai ser facilmente enganado. Seja, diríamos assim, esperto. Ouça, argumente, e se não puder argumentar, diga: olha, eu vou pesquisar um pouco mais para eu ver se essa sua informação realmente tem comprovação científica, histórica e tudo mais. E aí depois você traz a devida resposta. Tudo bem? Desta forma você estará fortalecendo a sua fé e estará com educação evangelizando as pessoas que precisam sair da ignorância e conhecerem o maravilhoso Deus Criador do livro de Gênesis. Que Deus abençoe os seus passos, que Deus lhe dê sabedoria. Um forte abraço e até amanhã. Infelizmente existe uma tendência de as pessoas não acreditarem na literalidade do tempo mencionado no livro do Gênesis. E em algum momento nós já aprendemos que Gênesis 1, quando apresenta a criação em 6 dias, apresenta a criação como sendo realizada em 6 dias literais. Deus vai desfrutando a cada dia da sua obra criada, e no 7º dia, Deus, ao cessar as suas atividades, ele contempla juntamente com o ser humano toda a obra da criação. E assim Deus estabelece o 7º dia como um princípio de adoração e como a demarcação do tempo. Deus finaliza o ciclo semanal com um tempo sagrado, porque ele abençoou e santificou esse dia. Então, o próprio fato de Deus santificar e abençoar um dia e separá-lo como sagrado demonstra que os dias anteriores da criação foram literais, porque Deus fecha o ciclo de 7 com um dia sagrado, abençoado, diferenciado dos demais. Ou seja, Deus fecha a semana com chave de ouro. E quando nós
seguimos estudando o livro de Gênesis, percebemos que o autor inspirado, em hipótese alguma, ele tem em mente uma outra ideia de tempo que não seja a literalidade dos dias ali mencionados. Em Gênesis 5 e em Gênesis 11, nós percebemos algumas coisas interessantes. Que no início, as pessoas que ainda não haviam atingido uma corrupção maior de pecado, de tempo de pecado, e também estavam ainda sobre o efeito, diríamos assim, da árvore da vida que Adão e Eva haviam utilizado, eles viviam bem mais. E você vê em Gênesis 5, em Gênesis 11, as pessoas durando séculos. Por isso que esses dois capítulos descrevem, diríamos, cronogenealogias, ou seja, além das genealogias, mostram o cronograma, ou seja, o tempo em que essas pessoas viveram. E esses dias, esse tempo de vida que essas pessoas tiveram, também na Bíblia é algo literal. E o que a Bíblia quer dizer com isso? Ela quer nos apresentar, por meio de Gênesis 5 e 11, uma estrutura de tempo e mostrar que nós, seres humanos, estamos ligados numa cadeia humana que descende, que começa em Deus, que é divino, passa por Adão e depois para as demais criaturas de Adão. Então nós percebemos que Gênesis 5 e 11, com as suas cronogenealogias, ligam todas as pessoas a Adão e Eva e, consequentemente, ao Deus Criador, que criou o mundo em 6 dias literais e separou o 7º dia como aquela chave de ouro, né? Aquele momento especial para interromper o ciclo da semana. Isso também nos mostra, amigo ouvinte, o quanto os efeitos do pecado foram destrutivos, nefastos na vida da humanidade. Antigamente se viviam 900 e poucos anos, depois 800, 700, 600, e foi diminuindo o tempo de vida da humanidade por causa da corrupção e degeneração que o pecado causou na nossa mente, nas nossas células, na nossa estrutura genética. E isso ocorreu porque o ser humano, de acordo com Gênesis 3, perdeu o acesso à árvore da vida. Aí é óbvio, sem o acesso à árvore da vida, que é um símbolo da eternidade que Deus dá para o ser humano de forma condicional, não é? Ou seja, por meio da obediência e da ligação com Deus, o ser humano perdendo o acesso a Deus e ao, diríamos, entre aspas, antídoto que Deus colocou na árvore da vida, a tendência é a degeneração e o tempo de vida diminuir. Mas graças a Deus, amigo ouvinte, que o Apocalipse menciona um novo Gênesis, uma nova criação. E nesta nova criação, no restabelecimento de todas as coisas, a humanidade terá novamente acesso à árvore da vida. E este acesso à árvore da vida, além de permitir que o ser humano se torne eterno, como era o propósito de Deus, permitirá que o ser humano desenvolva-se, cresça e atinja o nível de desenvolvimento que Deus deseja. Isso está em Apocalipse 22, verso 2, que diz assim: E passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Que você, amigo ouvinte, creia naquilo que a Bíblia ensina acerca da criação, acerca do tempo, porque o Criador sabe melhor do que ninguém como o mundo veio à existência e o tempo que este mundo, que Deus usou, que Ele quis usar para a criação deste mundo. Amanhã finalizaremos o nosso estudo da semana sobre a veracidade, a literalidade do livro de Gênesis. E você não pode perder o estudo de amanhã, porque ele é muito importante
para fecharmos o argumento desta semana. Que Deus lhe guarde e até amanhã. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, né? Porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. E eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube, né? É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, né? Para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, né? Adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para você. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, né? Vá também aqui no link, na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas eu estarei fazendo para este grupo, tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, né, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero você, entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando. No estudo de hoje, nós vamos fechar o argumento da semana em favor da literalidade do livro de Gênesis. E para mim, na verdade, esse fechamento do argumento, ao mesmo tempo apresenta com ele um outro argumento, que para mim é o mais forte de todos, a favor da literalidade dos 11 primeiros capítulos da Bíblia. É o fato de Jesus considerar Gênesis como sendo literal. Se para você Jesus é alguém pelo menos digno de confiança, você deveria acreditar na interpretação que Cristo deu ao livro de Gênesis. Agora, se você é um cristão que, como eu, além de crer que Cristo é digno de confiança, mas também é o Criador de todas as coisas, aí você não terá dúvida alguma da literalidade dos 11 primeiros capítulos da Bíblia, porque Cristo, sendo o Criador da vida, ele esteve presente lá. Então ele sabe melhor do que ninguém se os dias de Gênesis são literais ou não. Vamos ver então qual é a opinião de Jesus a respeito do assunto. E independente da forma como você crê acerca de Jesus, você pode ao menos considerar a possibilidade de Gênesis ser literal. Se você crê que Cristo é digno de confiança, por ter sido uma pessoa que dividiu a história em antes e depois de Cristo, se você crê que Cristo é digno de confiança porque ele tinha uma inteligência emocional e uma intelectualidade acima da média, você deve ao menos considerar esta possibilidade de Gênesis ser literal. Agora, se você é um cristão que, além de crer nisso que eu já falei, ainda crê na divindade de Cristo, então você não vai ter dúvida alguma da literalidade do Gênesis, porque Cristo, o Criador, esteve presente, e se ele criou, ele sabe como ele criou as coisas. Então não tem como duvidar dele em relação a isso. Em vários textos nos evangelhos, Jesus confirma a literalidade do Gênesis, mas eu vou ler um deles para você, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos 4 e 5. Aqui Jesus se encontra discutindo, diríamos assim, instruindo os fariseus acerca do casamento e divórcio, algo que eles haviam distorcido. Então respondeu ele:
Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Neste relato, Cristo demonstra a crença de que Gênesis descreve a criação da forma correta, demonstrou crer na existência de Adão e Eva, demonstrou crer na literalidade do Gênesis. Eu aceito e vejo e tenho razões de sobra para acreditar na interpretação que Cristo deu ao livro de Gênesis. E a principal razão, por exemplo, é a de ele ser o Criador de todas as coisas. O evangelista João, ao falar de Jesus, disse em João 1:1-3: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, nada do que existe foi feito sem a presença do Verbo divino, que é uma referência aqui a Cristo como agente ativo da criação. Ele é chamado de Verbo por ser o agente ativo da criação. Tanto que no João 1,14 dizia: o Verbo se fez carne, ou seja, Jesus se fez carne e habitou entre nós. Então, você pode ler João 1:1-3 da seguinte forma: no princípio, Jesus era o Verbo, Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas só foram feitas por intermédio de Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Cristo, tanto na sua natureza humana, reconheceu a literalidade do Gênesis, e aqui esse texto nos mostra que Cristo é divino e que, portanto, ele sabe melhor do que ninguém a forma correta de interpretar o livro de Gênesis. E se ele interpretou o livro de Gênesis de forma literal, é óbvio que um cristão que segue a Jesus de verdade não vai fazer diferente. Você vê também que o apóstolo Paulo interpretou o Gênesis de forma literal em Romanos 1:20. Você vê que Tiago também interpretou Gênesis de forma literal, bem como os dias da criação, obviamente, em Tiago 3:9. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3:20. Judas, em Judas 1:11 e 1:14. Então, todos os autores do Novo Testamento e do Antigo Testamento, mas especialmente Cristo, que dividiu a história e que é o Criador de todas as coisas, inclusive do tempo, todos acreditavam na literalidade dos 11 primeiros capítulos da Bíblia. E você e eu deveríamos considerar isso com muito carinho. Sabe por quê? Vou repetir algo que eu disse aqui ao longo da semana. Se os primeiros 11 capítulos da Bíblia não forem literais, não existe base para a nossa fé cristã. Porque por exemplo, se os 2 primeiros capítulos não são literais, se a semana não é composta por dias de 24 horas literais, então o capítulo 3 também é simbólico. Se o capítulo 3 não é literal, a existência de Satanás usando a serpente não é algo literal, então não há um conflito entre o bem e o mal literal. Consequentemente, não há um pecado literal. Consequentemente, não precisamos de um salvador literal. Consequentemente, não haverá ressurreição dos mortos de forma literal. E, consequentemente, não haverá a segunda vinda de um salvador literal para buscar aqueles que creram nele. Então você percebe? A literalidade do livro de Gênesis é a base para a sua fé e a sua experiência religiosa. Por isso, não leve isso em conta e não leve isso como se fosse algo de pouca importância. Aprofunde-se cada vez mais, porque isso vai solidificar a sua fé
E você vai poder ter respostas para prover as pessoas com respostas embasadas, bíblicas, científicas, apresentadas de forma amorosa, respeitosa, para que as pessoas vejam da loucura da vida sem Deus, da loucura que é tentar harmonizar o relato bíblico da criação com a teoria macroevolutiva das espécies. Muito obrigado por sua companhia preciosa ao longo desta semana. Espero que você continue na próxima semana acompanhando esse estudo do trimestre, em que estamos estudando sobre o livro do Gênesis, e com certeza o estudo da outra semana também será uma bênção para nós. Nós vamos ver a Bíblia como história. Esse trimestre está nos ajudando a interpretarmos a Bíblia de forma correta. E nessas 2 últimas semanas aprendemos sobre a interpretação do Gênesis. Vamos ver como que a Bíblia narra a história, como que podemos crer na fidedignidade histórica das Escrituras. Isso é o que estudaremos na semana que vem. Um abraço e até lá. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube. É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para você. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, vá também aqui no link na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas eu estarei fazendo para este grupo, tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero você, entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando.